Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Educa Evolução. Estamos no ar aqui para mais um episódio excepcional. Como sempre, né, João, Jonas, nós trazemos aí pessoas de relevância que com assuntos cada vez mais maravilhosos. Cada participação que a gente tem tido aqui tem sido assim de um nível de aprendizado muito grande. Eu tenho certeza que no dia de hoje não será diferente. Rapaz, sabe quem está hoje aqui? Eu não vou apresentar, eu deixar você apresentar ela, tá? Mas hoje nós temos aqui uma especialista, tá? Uma professora doutora, né? Essa doutora mesmo, né? E doutorado, então, podemos chamar de doutora. E aí eu vou deixar você fazer a apresentação dela. Tudo bem. Então, nós temos conosco aqui hoje, ela é a fundadora, deixa eu pegar aqui, ó, da Associação Amor Inclusivo. Ela é doutora em matemática e depois ela vai explicar para nós um pouco mais sobre a sua formação. Mas nós estamos falando da doutora Maria Ângela Oliveira. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco nesse episódio. Eu sou a professora Maria Ângela, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para poder falar um pouco, né, da minha formação, falar um pouco da Associação do Amor Inclusivo e espero já voltar para continuar a nossa conversa, né? Nós nem começamos, mas eu sei que vai ser pouco, 1 hora, mas está ótimo, estou muito feliz, muito mesmo. Muito bacana. Então vocês viram aí que, além de tudo, né, ela também é professora de Libras. Sim, né? Eu fiz letras Libras, cursei a pós em Libras também, sou pedagoga, professora de matemática. Eu amo ensinar e aprender. Como eu já falei aqui antes da gente começar, nós somos eternos aprendizes. Com toda certeza. Bom, então, Libras, ou linguagem de sinais, ela vai explicar melhor para nós esses termos. É uma sigla, não é isso, professora? É uma sigla para essas pessoas que falam, né, gesticulando. E eu queria já saber da senhora, né, o que significa essa sigla e qual que é a importância de se aprender no contexto geral. E também se sinta à vontade para nos corrigir caso caso a gente venha cometer algum erro aqui também, né? Fique à vontade. Sim. Em primeiro lugar, é língua brasileira de sinais. Não é linguagem. Muitos falam linguagem, mas é língua. Por quê? É língua portuguesa, é língua inglesa, então é língua brasileira de sinais. Por que Libras? Porque é língua brasileira de sinais. E é muito interessante, eu gosto de falar para os meus alunos, e quando também, né, estou sendo entrevistada, que o Brasil é o único país que, quando a gente troca as letras de Libras, se você trocar, vai formar Brasil. Pode pensar, hein? O L de Libras é o final do Brasil. O I tem também na palavra Brasil. O B, Brasil começa com B. O R, tem o R no Brasil. Certo. O A, tem o A no Brasil. E o S. 6 letrinhas que formam Libras, Língua Brasileira de Sinais, e formam o Brasil. Então, não sei se lá em 1857, o professor que veio da França, porque na França é língua francesa de sinais. Na Itália, língua italiana de sinais. Então, todos os países trazem isso. Língua, e o que é, né? Língua brasileira, língua italiana. A ASL seria, né? Língua americana de sinais. Só trocar a ordem. Então, quando eu vi, desde criança, eu costumo, né? Olhar as letrinhas e ir trocando. Cheguei a viver evolução, né? Tem esse costume, desde que eu comecei a ser alfabetizada.
quando eu vi que a palavra amor formava Roma, aquela alegria, né, de criança. E quando eu comecei, né, em 2006, a aprender Libras, eu, um dia, né, lendo ali Libras, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, Libras está no Brasil, Brasil está em Libras. E por que está demorando para os brasileiros aprenderem Libras? Puxa, é verdade. Como eu falei, a língua de sinais chegou no Brasil em 1857. Se a gente fizer aí, né, a subtração de 2002, quando surgiu a lei de Libras, quanto que dá? Quantos anos que demorou para que a Libras fosse reconhecida como uma língua, lei assinada? Brasileiros, a primeira língua é português. A nós está ouvindo. Certo. A segunda, Libras. Para as pessoas surdas brasileiras, a primeira língua é Libras, porque eles falam com as mãos, e a segunda é português. Porque é importante as pessoas surdas aprenderem o português, para elas poderem estudar. Os livros são em português, não tem livros em Libras. Se eles querem ir para uma faculdade, a gente encontra isso muito na associação, jovens que terminaram o ensino médio, surdos, e querem ir para uma faculdade. Mas eles sabem que eles não entendem as leituras em português, eles têm dificuldade para escrever e já terminaram o ensino médio. Como que foi essa aprendizagem? Né? Com dificuldade, faltou metodologias. Então, por isso que de matemática eu acabei, né, observando isso e fui estudar pedagogia, letras Libras, no qual a gente trabalha o português e a Libras com as pessoas surdas. Enfim, são 18 anos desenvolvendo metodologias para as pessoas surdas. Tá. Eu percebi, né? A senhora vai explicar para nós daqui a pouco, mas tem o alfabeto, né? Que é o A, B, C, D, E, eu sei algumas coisas, né? E tem também os símbolos, né? Isso, os sinais. Os sinais. Isso. Tá. E eles são um complemento um do outro, quando que usa um, quando que usa o outro, ou se usa junto, como que funciona a questão da simbologia com o alfabeto? Então, quando a gente começa a aprender Libras, é pelo A, B, C, D, para a gente poder falar o nome, né? Se a gente esquece o sinal, a gente soletra. Então, por exemplo, você sabe o A, o B, o C, né? O alfabeto, aí você quer falar que esteve entrevistando a professora Maria Ângela. Olha que rápido fala em Libras com sinais. Professora Maria Ângela. Se você não sabe os sinais, você vai com o alfabeto. Eu encontrei na entrevista professora Maria Ângela. Isso aqui é a próxima palavra. Isso, ela levou a maquininha de escrever. Sim. Esse sinal aqui seria, não sei se meu nome. Foi o surdo que te deu esse sinal? Não, João? eu acho que agora começa a entender. É o João da Bíblia. João. Isso, olha só. Né? Muito bem. Ele fez esse sinal aqui. O J no coração. Como o apóstolo amado de Jesus é o João, Sim. mas é só o João da Bíblia. Sim. O João da evolução vai precisar encontrar uma pessoa surda, conviver com ela, ter contato alguns dias para ela te observar e aí ela vai te dar o sinal. Ou eu soletro, né? Ou vai fazer a datilologia, que é o Jô, faz aí Jô. Jô. Que é o J, O, A, O e o tio. Mas ele pode fazer o A meu, o tio fazer. Então, não. Faz o tiozinho. Ou pode não fazer o tio, né? Sim. Você pode terminar. O A é assim. Você fez parecia um E, João. Aqui. Vamos aproveitar. Né? Isso. Como é seu nome mesmo? O Edson. Muito bem, ó, já treinaram. Muito bom. Então, porque
Eu tenho alunos, ouvintes, que falam assim, mas então por que memorizar o alfabeto, né? Se tudo tem sinal, professora, gente, quantas letrinhas você tem que fazer? Lá, né, bem antes de 2006, que foi quando eu aprendi, em 2006, eu pensava que tudo era datilologia. E eu via as pessoas surdas falando tudo muito rápido. Sim. Como que elas podem, né? Aí, quando eu ingressei no curso, que eu vi que tinha sinais. Por isso que eles falam rápido, né? Rápido, é só um C aqui. Agora, se eu falar rápido, pode ser até que eu faça rápido, né? Como qualquer idioma, né? Exatamente. Você vê aí que a gente sempre minimiza tudo que a gente vai falar. Falando nisso, o idioma ele é vivo, né? Toda língua é viva e ela vai criando aí as suas modificações, né? As suas morfologias e tal. Eu acredito. Regionalismo também, né? Isso, os regionalismos e tantas coisas que acontecem nos idiomas. Na Libras acontece isso também? Sim. Como teve um período, né? Em 1880, foi proibido a língua de sinais no mundo. Por quê? Teve um congresso em Milão, na Itália, e aí médicos ouvintes, professores ouvintes decretaram que falar com as mãos iria ser problemas para os surdos, que eles poderiam e teriam que falar com os lábios. Por quê? O surdo, ele não é mudo, e não é mesmo, viu, gente? O surdo, ele não é mudo, ele pode ter um problema na boca e não conseguir falar, pode, mas o ouvinte também. Só que nesse congresso, eles, assim, impuseram que era proibido a língua de sinais no mundo, os professores que ensinavam tinham que parar e tinham que treinar a fala das pessoas surdas, porque eles nasceram numa sociedade ouvinte e teriam que falar com os lábios para que os ouvintes escutassem. Estavam nem aí deles escutarem, porque eles não escutam mesmo, são surdos, e deles entenderem o que estava acontecendo. Então foi imposto isso. Aí os países que já ensinavam a língua de sinais, inclusive o Brasil, né? Porque no Brasil chegou em 1857, como eu falei, né? A lei foi em 2002, então com 145 anos, a Libra sendo vista como mímica, não era língua. E de 1857 até 1880, foi ensinado Libras no Brasil. Aí depois foi proibido. O que aconteceu com as pessoas surdas do Brasil? No mundo também, mas vamos pensar no Brasil, ainda mais que demorou todos esses 145 anos para ser visto como uma língua. Os surdos de São Paulo, por exemplo, se reuniam em grupos e foram desenvolvendo a sua língua de sinais. Muitos, nada de ter professor. Então foi surgindo aí o que a gente chama hoje de regionalismo. Mas é muitos sinais diferentes. O pessoal do Rio de Janeiro também. Grupinho no Rio, grupinho em São Paulo, e assim foi. Hoje, a gente sonha e a gente luta para ter uma unificação. Porque nos outros países já aconteceu essa unificação. Porque eles foram mais rápidos para assinar a lei da língua de sinais como uma língua mesmo, nos outros países. No Brasil, demorou muito, né? A língua, né, Libras, aqui no Brasil, ela vai completar 22 anos. Que existe a lei. Que existe a lei. Que chegou, foi em 1857, né? 145 para a lei, dá 160, 172 anos, né? Hoje nós temos que chegou a língua de sinais aqui no Brasil. Só 22 que foi decretada a lei, que é uma língua de sinais. Certo. Então demorou, aí que eu penso. Você, Edson, tem mais que 22 anos de idade. Acho que tem 23, né? Quase isso. Eu tenho, vou pensar bem mais. Aí eu poderia, né, ficar falando, nossa, por que demorou? Por exemplo, o sinal de água é esse. É o L,
aqui no queixo. Então, a configuração de mão é a letra L do alfabeto. O ponto de articulação é aqui no queixo. E o movimento é esse. Água. Tá? Então, se a pessoa surda, ela está procurando, ela faz esse sinal, esse daqui é sede, ela faz sede e água. Se ela não for oralizada, porque o surdo ele não é mudo, ele pode falar quando tiver um acompanhamento de fonoaudiólogos, tá? Então, ele vai fazer isso aqui. Aí você já aprendeu hoje. Água, ele está com sede. Aí, gente, falou, me deu sede, eu vou tomar água. E então é isso, né? Banheiro, gente, é outra coisa importantíssima, gente. O surdo tá querendo ir no banheiro, não vamos esperar acontecer algo desagradável para descobrir que ele queria ir no banheiro. Era o banheiro. Essa configuração de mão, bate aqui, banheiro, tá? Se ele é oralizado, ele vai falar banheiro e você vai mostrar. Se ele não for, ele vai ficar. E aquele, né? Aí vai começar a cruzar as pernas, você vai descobrir, mas já é tarde. Então, antes, né, de ficar numa situação desagradável, banheiro, gente, isso é emergência. Não ensine amigos, parentes, água, banheiro. É bem fácil aprender Libras, gente. O importante é você ter esse desejo. O desejo é com o indicador. Temos isso também. Sede é com o dedo. Tipo, eu quero. O que você quer? Água. Água. Eu quero água. Tá? Ele pode fazer o sinal de sede. Tá. Ó, o meu contato, vou falar para a senhora aqui como que foi o meu contato com Libras pela primeira vez. Eu, quando eu estava na 4ª série, eu estava estudando no Monsenhor João Soares, escola estadual, e lá tinha uma sala de surdos. E era uma sala que todos eles eram surdos. Só que na minha sala tinha um menino que ele era surdo, porém ele estudava com os demais, normal, junto com a gente. E Ele chegava a falar algumas palavras? falava algumas coisinhas. Usava aparelho? Usava, mas eu acho que ele não escutava nada. Ele usava muito a Libras. Sim. E aí você aprendeu. Sim. Com esse contato. Isso, e ele era o único na sala, né, que era surdo. E tinha uma sala do lado, que era a sala de 100% surdo. Então a gente tinha esse contato. Né? Então eu cresci, né, numa escola, num ambiente que tinha essa interação. Né? E eu queria saber da senhora, como que a senhora se voltou, né, para essas pessoas? Como que foi esse olhar? Como que iniciou aí a sua... Como surgiu o amor, né? Isso. Né? Essa paixão. Até porque, né, a senhora está envolvida aí na Associação Amor Inclusivo. Daí a senhora vai explicar para nós, já primeiro explica para nós sobre a associação. Como nasceu, né? Tá bom? Então, não foi assim planejado, eu vou, né, construir uma associação do amor inclusivo. Tá. Aconteceu na minha vida. Tá. Eu tinha o desejo, né, de aprender Libras, desde que eu era jovenzinha. Mas faltava oportunidade, não tinha curso em Sorocaba. E aí, passou. Quando foi em 2006, eu encontrei uma jovem surda na igreja. Eu sou católica. Uhum. E sou catequista. Aí eu soube que tinha uma surda frequentando as missas. E aí, quando eu soube, ninguém encontrava mais essa jovem surda na igreja. Ela tinha sumido. Aí eu pensei, como que eu vou atrás dela, né? Vou encontrá-la, se eu não sei conversar com ela? Aí eu procurei um curso de Libras de 30 horas e fui aprender Libras. Tá. O alfabeto, né, os sinais, do dia a dia. Aí, com 10 horas de curso, eu descobri o endereço dessa, né, jovem surda e fui lá. Apertei a campainha e falei, mas como ela vai escutar a campainha? Mas não tinha outro meio. Apertei a campainha, aí veio, ela toda sorridente. Aí eu falei, eu sou, né, da igreja católica, você sumiu. Aí ela falou, Libras, não falava. Não entendia nada na missa. Então, para que eu ia na missa? Nossa, isso me tocou muito. Aí eu falei, eu estou aprendendo Libras. Ela me convidou para entrar, eu entrei, conversando, daí eu perguntei, como você escutou, viu, campainha?
Aí ela mostrou que tinha luz. Então, nós ouvimos e as pessoas surdas veem. Tem uma ligação elétrica que tem a luz. Se o dia que na evolução tiver surdos, vocês precisam providenciar a luz para estar sinalizando o que acontece na escola. E aí, conversando, eu falei, né, você quer voltar na missa? Eu sei pouco, mas esse pouco eu vou te oferecer. Nossa, ela deu um sorriso, gente, ficou tão feliz. Que aí, olha a responsabilidade, Mariana. O que é 10 horas de curso? Mas eu falei, Deus vai me iluminar. Aí eu convidei ela, eu perguntei, você tem o sacramento do batismo, da Eucaristia, né, do Crisma? Ela falou que não. Eu falei, nada. Falei, você quer que eu seja sua catequista? Ela sorridente falou sim. Então a gente vai começar a catequese e vamos começar a interpretar a missa. Você tenha paciência comigo, porque eu estou aprendendo. Ela sorriu, esse sorriso, né, contagiou muito meu coração, e assim começou. E eu fui vendo o quanto ela era inteligente, tinha uma letra bonita. Essa conseguiu ser alfabetizada, ela sabia o que estava lendo da Bíblia. Aí ela trabalhava nessa casa como faxineira e babá. Ela era de outra cidade. Ela veio para isso. Aí eu falei, você quer trabalhar numa empresa, né, numa fábrica? Não. Eu nasci para limpar bubu de bebê, para varrer casa, que era. Você é inteligente, você já estudou, você pode ir para uma faculdade. Ela veio. Falei, posso mandar seu currículo? Não, porque eu nasci e veio com aquele discurso. Aí eu respeitei e pensei. E fui falar com o padre. Fui falar, eu posso dar a catequese na minha casa? Por quê? Porque aqui na igreja não tem computador e eu quero ensinar informática para essa jovem surda para ela poder trabalhar numa empresa. Ele pode. Lógico que eu falei para ela o meu objetivo, né? Eu falei, você vai para casa, né? Computador, você vai escrever tudo no computador. E foi aprender. Aprendeu super rápido a informática. Aí levei na igreja para ela aprender Piraxeras. Aí quando ela estava tudo perfeitinha, passados 6 meses, eu perguntei de novo. Você quer? Eu posso enviar o currículo por e-mail para uma empresa? Não, porque eu nasci... Você é inteligente, você já sabe e aprendeu informática. As empresas precisam de você na empresa. Você vai ganhar um salário bom, você vai ser registrada, você vai ter convênio de saúde, você vai ter cesta básica. Verdade. Ela falou, pode. Aí mandei o currículo, em 15 dias, né? Mandaram um e-mail falando que ela foi escolhida. Aí teve a entrevista, eu preparei ela para as brincadeiras lá, as dinâmicas, que eu já tinha trabalhado em empresa, né, em fábrica. E aí ela foi contratada, ficou feliz. Nasceu para uma vida nova. Olha só. E o que eu fiz, gente? Eu fiz da palavra de Deus tornar vida, né? O evangelho vivo. A teoria virar ação, né? Isso. E aí o que aconteceu? Começaram os surdos vir para minha casa. É emocionante, né, a senhora falar essa história dessa ação, né, que a senhora teve de integrar essa pessoa, né, à sociedade. É demais. A gente estava falando aqui no último podcast sobre as pessoas que não são alfabetizadas e depois de adultos passam a ser alfabetizadas, quanto isso muda a vida delas. Porque a pessoa ela passa a olhar para a leitura de um ônibus lá e saber qual é o que ela tem que pegar, o ônibus correto, fazer uma leitura, de repente, de um receituário médico, e tantas coisas que mudam, né? Transforma o próprio nome, a vida da pessoa. Né? E agora, essa atitude que a senhora teve aí chega a emocionar aqui. Eu acho muito lindo, parabéns para a senhora. E agora a senhora vai falar sobre a associação. Aí, em 2006, né? Antes de terminar a catequese dessa jovem, ela já tinha um trabalho, né? Já estava morando sozinha,
ela alugou uma casinha para ela morar. Uhum. A mãe veio no dia, né, dela receber o sacramento, o batismo, a Eucaristia, e falou para mim: obrigada, porque a minha filha, ela era triste, era igual um animalzinho, tinha medo de tudo, e hoje ela está feliz, tem um salário bom e estava ajudando a família. Era bem simples, né, pobres. E aí começou a bater na minha casa muitos surdos. E meu marido falou: o que é isso? Eu: calma, paciência, eles estão precisando de ajuda. Aí comecei a ensinar na minha casa informática. Aí eu descobri que muitos não sabiam português, não sabiam a matemática básica. Aí eu comecei a ensinar, naturalmente. E meu marido, né, com muita paciência e amor também, a gente abria a porta da casa. Aí a casa ficou pequena, eu fui para uma escola e eu ficava de sábado o dia todo ensinando essas pessoas surdas. Aí um fala para o outro e foi aumentando, aí ficou pequeno. Aí uma igreja católica, que eu comecei também nas igrejas católicas a ensinar os sinais bíblicos, os sinais da própria igreja católica. Aí me ofereceram um espaço grande para eu fazer as oficinas. E aí começou a chegar, né? Quando foi em 2016, o espaço estava pequeno. Aí eu falei para meu marido: nossa, e agora? E aí agora o que você vai fazer? Eu só tinha sábado para poder ensinar essas pessoas, porque eu trabalho, né? Eu falei: vamos alugar uma casa grande. Você tá louca? Como a gente vai manter, né? Eu falei: ai, Deus vai ajudar. O poder público também, né? Eu pensei que era mais rápido. Aí, né, eu lembro que eu falei para o meu marido, porque sempre a gente teve muita união, né? Os projetos de família. E eu não queria fazer por ser bom, né? Eu vou e faço. Não, bem, eu te entendo, mas vamos pensar. Pergunta para mim o que eu quero fazer nesses 20 anos. E o quê? Eu falei: não que eu vou morrer daqui a 20 anos. É porque eu estou com 55, eu estava, né? Em 2016, com 55 anos de idade. E aí eu falei para ele fazer essa pergunta: o que eu queria fazer até 75 anos de idade. E ele me pergunta, ele responde: eu quero cuidar das pessoas com deficiência, porque eu tenho muita ideia, muita luz de desenvolver metodologias. Eu não posso guardar para mim. E é a hora agora da gente alugar um espaço grande, porque nós tínhamos outros problemas. As pessoas que não eram católicas, elas ficavam achando que eu queria ensinar catequese. Não, o meu objetivo já tinha passado como professora. Aí eu estava sendo professora para ensiná-los português, matemática, informática. Aí os surdos começaram: você ensina violão, porque eu tocava violão. Ensino, hoje tem projetos, né, de música para surdos, mas em 2006 não tinha. Aí eu comecei a ensinar e foi acontecendo. E o meu marido, querendo ver, né, a esposa feliz, falou: pode ir alugar. Apoiada. Aí fui alugar, é um espaço grande da Associação Valor Inclusivo, fica na rua Pedro Álvares Cabral, número 564. É um espaço grande no qual nós temos oficinas de informática, oficinas de costura, oficinas de matemática, de português, de crochê e muita. A capoeira também, eles fazem capoeira, dança, teatro, a gente tem tudo. É um lugar muito especial. Então demorou, né, de 2006 até 2018 que a gente conseguiu ter o CNPJ da associação, né? E é isso. Nossa, muito legal. Então, realmente, algumas pessoas vêm para o mundo com uma missão, né? E é lindo quando a gente vê isso acontecendo e as pessoas têm esse entendimento, né, de servir o próximo, né? Sim. É maravilhoso. E quero parabenizar a senhora
mais uma vez. Eu queria que a senhora falasse também como que é o ambiente de trabalho hoje em dia. A senhora falou aí sobre o exemplo dessa moça, se a lei ela colabora com isso, se há algum incentivo para integrar essas pessoas no ambiente de trabalho, como que funciona? Sim, tem uma lei, né, que fala da cota de tantos por cento, 5%, se a empresa tem 100 funcionários, 5% precisa ser pessoas com deficiência. Tá. Então, o trabalho para essas pessoas estão crescendo, né? Tem empresa que liga para mim, manda o WhatsApp, professora, estamos precisando de PCD. A senhora virou um canal, então, também para integrar profissionalmente Sim, essas pessoas. Só que temos um problema, né? Muitas empresas elas só querem não pagar a multa, né? Eles contratam, recebem as pessoas com deficiência, mas, por exemplo, eles recebem as pessoas surdas e a empresa não tem intérprete. Aí eles ficam lá trabalham muito bem, ainda mais no silêncio, né? O surdo, ele não fala, então ele é o que mais produz. Mas eles são tristes se essa empresa não tem a língua de sinais. Né? Essa empresa que eu conduzi, essa primeira jovem, é uma empresa que eles tinham intérpretes, eu achei super legal, eles faziam assim a habilidade que essa pessoa surda teria dentro da empresa, os setores. Eu só conheço essa empresa. E ela não dá para eu conduzir todos os surdos que eu conheço hoje. Então tem muito campo ainda para desenvolver, né? Tem muito. Né? O que é importante, né? É a empresa, mesmo a escola, ter essas metodologias para poder receber. Né? A turma, quando fala em acessibilidade, pensa só no cadeirante, rampa. Mas não é só o cadeirante que precisa de acessibilidade. O surdo, qual a acessibilidade do surdo? É a Libras. Sim. Por isso que a gente comemora, né, dia 24, o Dia Nacional da Libras. Então, essa semana aqui, dia 24 de abril, se comemora o Dia da Libras. Da Lei de Libras. Lei de Libras. 22 anos da Libras, porque antes ela não era, ela chamava Libras, mas podiam fazer o que quisessem, brincavam, fazendo piadinha. Hoje, se alguém ficar brincando com a língua de sinais, vai ter que pagar uma quantia grande. Isso vai ter bastante sério, né? Porque é uma língua, é como estar brincando com a língua portuguesa em lugares que não convém, né? Então, tomar cuidado de fazer piadinha com a língua de sinais. É muito sério, né? A gente precisa ter esse respeito para com a língua de sinais. Então, por isso que a gente está em festa essa semana, pelos 22 anos da Lei de Libras. Se não fosse essa lei, se o presidente lá de 2002 não tivesse assinado essa lei e até hoje não tivesse essa lei, iria ser um nada. Então, com essa lei, nós, brasileiros, precisamos falar com lábios e mãos simultaneamente. Edson, quando você fala, você fica com o braço duro ou você tem necessidade? Gesticula normalmente. Gesticula, né? E quando a gente gesticula, por que não pode estar trazendo a Libras como eu estou falando hoje? Sim. Flui. É verdade. Né? Então, é importante você aí que está nos observando aprender a língua de sinais e aprender a falar respeitando a língua portuguesa e a falar em Libras respeitando a Libras. Vou dar um exemplo, porque tem pessoas que falam, não pode português sinalizado, não pode mesmo, gente. E a Maria Ângela não está fazendo o português sinalizado. Eu estou fazendo português falando, respeitando a língua portuguesa e respeitando a Libras. Um exemplo, se vocês quiserem, né, voltar e ver tudo que eu falei, a Libras ela é mais curtinha do que a língua portuguesa. Um exemplo bem que eu gosto de mostrar, quando a gente pergunta o nome
em português, a gente fala assim, qual o seu nome? Quando eu cheguei aqui, eu perguntei, qual o seu nome? Aí ele falou, Edson. Qual o seu nome? João. Em Libras, pode ver, eu só fiz isso. Isso aqui quer dizer nome. Eu não fiz qual é o seu nome. Isso é português sinalizado. Qual é o seu nome? Não, qual o seu nome? E eu não posso fazer para os meus lábios, que falam em português, nome. Imagina eu chegar para você, nome. Não pode. Nome. Né? Porque cada língua tem a sua gramática, tem a sua comunicação. Tá. Então, não é errado eu falar em português e falar em Libras simultaneamente. Gente, são as duas únicas línguas que dá para falar simultaneamente. Se eu estou aprendendo inglês, meus lábios só podem falar inglês. Sim. Não dá para eu falar inglês e português simultaneamente. A mesma pessoa. Agora, em Libras e português, eu posso, eu desejo e as pessoas surdas precisam. Por quê? Porque eles vêm lá. Sim, o menino que estudava comigo, a gente se comunicava através disso. Ele fazia leitura labial e se comunicava. Sim. Aí quando surgiu o Covid, gente... Aí complicou. Que desespero, que nervosismo das pessoas surdas. Eles falavam, professora, eu vou no médico, agora eu não entendo nada, porque fica com a máscara. Eu vou na farmácia comprar remédio, não entendo nada. Porque não... Aí nós fizemos máscara transparente, aí eles davam para o médico, para onde precisava na época do Covid. E aí muitos surdos, eles perceberam que eles tinham lábios, porque era tão natural que eles não sabiam, porque a sociedade não sabia Libras. E as pessoas falavam, aí desenvolveu essa habilidade. Eu não leio lábios, gente, porque eu sou ouvinte, mas o surdo lê. Então, quando eu falo com lábios e mãos simultaneamente, como eu sou pedagoga e também professora de letras libras para as pessoas surdas, o que eu observei? Que eles aprendem mais rápido a língua portuguesa na escrita. Porque quando a gente não fala, o que eles vão escrever? Nome. Agora, quando eu falo qual é o seu nome, eles estão lendo qual é o seu nome. Aí, quando eles leem no papelzinho qual é o seu nome, entendeu? E quando eu fico com o português em silêncio, eu só vou estar fazendo letras. E se eu errar o sinal, o que pode acontecer quando a gente está aprendendo? E eu fico quieta, aí as pessoas surdas pensam, nossa, não estou entendendo nada. Eles pensam que eles têm problema. Agora, se eu erro, por exemplo, um dia, eu estava, né, tinha uma surda que falava que ela não lia lábios. Tá bom, eu respeito, mas eu sabia que ela lia. Aí eu comecei a falar errando alguns sinais. Por exemplo, eu falei assim, tá? Muitos surdos que estavam junto com os ouvintes. Eu sou professora de matemática. Aí a surda, onde ela estava, ela fez assim. Desculpa, professora, porque eu fiz sinal de padre. Quer dizer, se eu não falo, padre matemática, será que eles iam ficar pensando? O padre que a Mariana já conhece é matemático? Não sei como ia estar a cabecinha deles. Agora, quando eu erro, né? Por isso que é tranquilo quando a gente aprende português e Libras simultaneamente, a gente permite que os surdos nos corrijam, que eles mostrem o sinal correto. Isso é muito bom, né? Então, há uma evolução nossa nisso também. E eles ficam felizes. Na associação, os nossos alunos, se você chegar lá falando super bem em Libras, eles querem que você fale. Eu posso fazer abrir aí não vou nem parênteses, né? Vou fazer uma analogia, tá? Como professor de matemática. Eu vejo assim, o Joãozinho, muitos Joãozinhos dizem, não gosto de matemática. Ele diz o seguinte, não gosto. Mas, todos esses anos, né, ministrando matemática, eu cheguei à conclusão de que não é eu não gosto, eu acho que eu não conheço. Porque o que atrapalha o Joãozinho hoje a entender matemática? Vou dar um exemplo bem simples. Quando se fala o somatório dos quadrados dos catetos igual o quadrado da hipotenusa,
O Joãozinho não sabe o que é cateto e muito menos o que é hipotenusa. Talvez não faltaria aí o professor explicar primeiro o que é cateto ou o que é hipotenusa, para depois entrar no Teorema de Pitágoras. Agora, a analogia que eu quero fazer é o seguinte: será que não falta empatia de ver o mundo, né? Podemos chamar de surdos, né? Sim, surdos. Então, usar de empatia, porque eu acho que quando você fala, nós precisamos falar, né? E colocar os sinais, né? Junto, simultaneamente, é possível. Mas talvez falta um pouco de empatia por parte das pessoas, aquelas que escutam perfeitamente, falam perfeitamente, de se colocar no lugar daquele. Talvez isso não seja. As pessoas falam, respeito. Eu acho que não seria respeito, acho que empatia deveria vir primeiro. Não é isso? Exatamente. É você se colocar no lugar do outro que não está ouvindo e tem a habilidade de ler lábios. Como a gente não tem habilidade, eu aprendo Libras e fico com os lábios fechados, porque ele tem que saber Libras. Por isso que eu falo, talvez o fato de eu ser matemática, eu não fiquei presa só na língua. Eu pensei exatamente como você, professor João. Eu fui para a área de matemática, porque eu sempre amei a matemática. Eu era da área de empresa, fiz administração de empresa. Aí eu fui para a matemática, porque eu sempre amei a matemática. E eu lembrava que eu tinha amigos que tinham ódio da matemática, porque não entendiam nada. Aí eu falei, quando eu for professora de matemática, eu vou ver os meus alunos amarem a matemática. Aí eu fui, porque aí eu trabalhava com jogos, com dinâmicas, campeonatos, o Teorema de Pitágoras que você citou, a gente construiu os quadradinhos para cada cateto, para a hipotenusa, para ver que a soma dos catetos ao quadrado, ficava o quadradinho, é igual ao quadradão da hipotenusa. Por isso que eu creio, para mim foi até fácil esse encontro com as pessoas com deficiência, catequizando alunos, porque eu encontrava e encontro no meu caminho pessoas deficientes na matemática. E não basta eu mostrar na lousa os números, eu preciso dar vida para esses números. E é exatamente o que acontece na metodologia com as pessoas surdas. Como que eu vou alfabetizá-los em português se fala que o fonema tem que escutar? Eles não escutam. É a visão. Eu preciso mostrar, né? Eles sabem que aqui tem água. Sim. Já beberam, tem a canequinha deles. Eu mostro, faço o sinal, eu tenho que trazer o sinal de Libras primeiro, que é a primeira língua da pessoa surda, e depois eu escrevo na lousa, água. É assim que eu alfabetizo. Tá? Eu mostro o que é igual às crianças, né? Sim. Só que daí por quê? Tem surdos que copiam o sinal e não sabem o que é. Viu alguém fazendo esse sinal? Aí todo mundo acha que ele quer água. Traz um monte de água para ele. Pode ser que ele faça a ligação, mas se nunca ninguém fez e mostrou, ó, isso aqui é água, eu vi muitos surdos, encontro ainda, que eu preciso fazer essa conexão. Sim. Que esse sinal que você está fazendo, então quando agora eu faço o sinal, eles têm a sede como eu. Começou a falar água, eu já quero beber minha água. Então, meus queridos, é bem isso, tá? É ter essa empatia, né? Sim. E se sentir no lugar da pessoa surda. Aí tudo flui, né? Como se fosse assim, um milagre, né? Porque você está vendo essa sociedade inclusiva de verdade. Porque o que nós temos hoje, já tivemos no decorrer do tempo? São 4 gráficos que eu gosto de mostrar para os meus alunos em sala de aula, quando eu estou trabalhando das deficiências ou a Libras. Nós temos a exclusão, no qual eu tenho, por exemplo, na sala de aula, as pessoas que se dizem normais, porque ninguém é normal, né, Edson? Nós temos a nossa deficiência. Convenhamos, né? A gente tem olhos, tem ouvidos. Com certeza. Mas a gente esconde as nossas deficiências. Então, esse primeiro gráfico mostra a exclusão. Eu fico aqui na minha área de conforto com quem tem as deficiências escondidinha e a gente aprende. Os outros ficam tudo fora. Na época que eu era criança, não tinha essa lei da inclusão.
E eu lembro que eu era criança, a gente ficava ali brincando, e do lado tinha umas grades com as crianças com deficiência. Tá? E ainda professor, os inspetores falavam assim, não pode chegar ali perto. E aquilo me incomodava. E eu falava com meus pais, por que eu não posso chegar perto, brincar com aquelas crianças, né? Motivo. Então, na cadeira de roda, então, com a muletinha. E meus pais sempre ensinaram essa empatia, né? Que não era para eu ter medo, que eles eram pessoas normais, tinham os probleminhas, mas não era para ter medo. Uhum. Não sei se as outras famílias ensinaram isso. Talvez por isso que ainda na sociedade tem pessoas que elas até tremem quando veem. Parece que passam longe do surdo, parece que o surdo tem uma doença que vai pegar. Então, né, graças a Deus, a minha família sempre ensinou essa empatia, né? E aí, como eu falei, sendo de matemática, eu percebi as dificuldades. Aí, quando eu encontrei essa jovem surda, também foi normal. E aí, hoje também, na associação, né, a gente vê chegando, até 2018, eu só encontrava pessoas surdas. Aí chegou uma deficiente visual e falou, você ensina violão para cego? Ensino. Olha, gente, muita coisa eu não sabia. Nossa. Mas eu pensava, por que não pode? Vou ensinar. Surdo, hoje trabalha, né, como chama? O ritmo em volta da vibração. Mas em 2007, quando uma surda falou, uma jovem, professora, você me ensina violão? Eu falei, como você sabe? Porque eu só estava fazendo libras até na igreja, nem na igreja eu tocava mais violão. Eu vi no Facebook, ela tinha visto quando eu tocava para minha mãe, que estava para falecer, né? Ela estava bem doentinha. E minha mãe gostava de me ver tocando violão, cantando. E eu fiquei lá. Então a gente tirou uma foto e acabou indo passar no Facebook. Depois de 3 anos, essa moça veio. Aí eu ensino. Aí todo mundo, nossa, como você vai prometer, né? Aí eu vi um monte. Daí eu falei, calma, eu não sei, mas alguma coisa vai acontecer. Eu falei, ela ficou feliz e olha o que aconteceu, né? Era dezembro. Eu falei, quando chegar fevereiro, eu vou te ensinar com o meu violão. Fui de férias. Quando foi após o Natal, ela me manda uma foto no Facebook. Olha o que eu ganhei de presente. Agora vai ter que dar certo, porque ela já tem o violão, gente. Eu ia fazer uma experiência, mas eu falei, vai dar certo, porque ela quer, ela já tem o violão, e eu fiquei assim, surpresa, porque, não sei aqui, né, quem está nos ouvindo, se você toca violão, eu sofri para aprender os acordes, doía meu dedo, eu podia saber o ritmo, porque eu sou ouvinte, e as pessoas surdas fazem um acorde na hora, perfeito. E o ritmo a gente trabalha pelas batidas, eles ficam felizes de sentir a vibração. Na associação tem aula de violão para surdo, para cego, tem aula de teclado. Então a gente vai adaptando, coloca a caixinha quando eles estão tocando teclado para sentir a vibração na perna, porque não dá para sentir, enquanto estão com uma mão dá, depois já não dá. Uhum. Então, gente, é tudo adaptar. Quem sou eu para falar? Você não pode. Por limitação nas pessoas, exatamente, né? Esse é o problema. Na associação, né, falando de novo, os cegos um dia vieram. A gente ia inaugurar, ia começar o ateliê de costura, que chama Mãos Ungidas. Eu pensei, professora, mas não falei. Vai ser para os surdos, vai ser para cadeirante, autista, que queira aprender. Aí, na semana, né, que a gente ia começar as oficinas de costura, um grupo de 4 mulheres, na hora que eu anunciei, vai ser a inauguração do ateliê Mãos Ungidas, costura. 4 cegas falaram para mim assim, junto, parece que não combinava. Que desafio. Professora, nós vamos poder costurar cegas que não enxergam nada. Aí, sim! Os surdos olharam para mim. Calma, vai dar tudo certo. Aí, ficaram felizes, né? Mas eu falei, só que eu não sei o dia ainda, mas vai dar tudo certo. Aí, quando tudo embora, gente, eu rezo muito. Eu rezei, pedi para o Espírito Santo me iluminar. Aí eu tive uma ideia de uma plaquinha, em dia, no qual ia, porque eu pensei o seguinte,
Eu posso trazer para vocês uma almofada que os cegos fizeram, toda tortinha, e falar, a dona Dina, ela não vê. Então a costura saiu toda tortinha. Mas você quer comprar essa almofada? Aí você não vê, né? Eu quero. Eu queria ajudar a associação e ajudar essa mulher que não vê. Eu não queria isso. Eu não gosto que tenha dó, coitado, ele é deficiente, ele não. Aí o que aconteceu? Esse guia permite que a costura vá retinha e aqui tem um corte que avisa que está chegando a agulha. Aí o pano já está na agulha, aí o pano vai, né, o tecido vai, tira o dedo e o tecido termina. Fantástico. Aí levei para os meus alunos, futuros engenheiros da Uniso, eu sou professora na Uniso, e falei para os alunos, eu não vou ser engenheira, eu sou professora. E aqui está a máquina, eu levei a máquina de costura e o desenhinho, o rascunho. Eu preciso que vocês façam um guia para os surdos costurarem. Como? Vocês são os engenheiros. Fizeram. Eu sou professora. Mas sou professora de números, só de cálculo. Aí era um projeto prático. E os jovens, gente, universitário, eu amo. Eles me ajudam muito na associação. Os futuros pedagogos, os futuros engenheiros, os futuros administradores, são os que mais nos ajudam na associação. Fizeram um protótipo, deu certo, e fizeram para 6 máquinas que nós temos na associação. Hoje, se vocês quiserem ver, viu, pessoal? Já falei o endereço aí. O nosso WhatsApp, eu também vou passar. É 15 997741042, né? Manda um WhatsApp falando que você quer visitar a associação, para a gente dar uma atenção para você. E você vai ver as pessoas cegas costurando, o surdo tocando violão. Gente, é um lugar muito especial. E o nosso sonho é que a sociedade seja esse lugar especial. A associação, gente, ela não vai ser eterna. Pelo menos nós não queremos. Nós queremos uma sociedade inclusiva, no qual as pessoas surdas, cega, cadeirante, o autista possa falar, eu posso fazer? E nós possamos dizer, sim. Tenha paciência, nós vamos arrumar um meio, um método. E aí acontece. Eu queria saber da senhora se existe, a senhora falou sobre a associação, isso é tão importante e atende diretamente essas pessoas, mas algum incentivo, eu não sei se da parte da associação ou algum outro meio, de multiplicar essas ações, de ensinar aí outros profissionais, professores, né, para que possa atender essas pessoas e aumentar ainda mais, né, essa integração. Sim, sim. Por isso que eu falo que a sociedade futuramente vai ser esse amor inclusivo. Porque nós oferecemos oficinas para as pessoas que não têm deficiência, para professores, as metodologias de como estar ensinando, né, as pessoas surdas, os alunos surdos. Não é só colocar na sala de aula um intérprete em Libras, ali do ladinho do aluno surdo. Ele vai estar interpretando. Mas, no caso, como você citou, professor João, né, o Teorema de Pitágoras, ele vai olhar, quando eu fiz estágio, né, da pós em Libras, eu fui assistir uma aula de matemática e tinha 4 alunos surdos. O professor chegou, bom dia, nem olhou, costa, bom dia, de lado, né, foi até a mesa, colocou as coisas ali. Então, a aula passada começou a colocar a soma dos ângulos internos do triângulo. Aí os surdos. Isso é difícil. Eu amei como estagiária. Não, matemática é fácil. Isso é difícil. O professor nem aí comigo, nem aí com ninguém. O que eu fiz? Fui lá para o fundo. Eu sabia que como estagiária eu não podia, né? Mas eu fui lá para o fundo, porque eu já era professora de matemática, né? Eu estava fazendo estágio da pós em Libras. Fui lá, sentei, os 4 vieram me rodear.
difícil matemática. Fácil. Eu sou professora. Aí o que eu fiz, professor João? Desenhei o triângulo, recortei os três ângulos com a mão mesmo. Pintaram e coloquei os 3 ângulos fazendo 180 graus, uma experiência, né, muito legal. Daí eu pegava os exemplos da lousa e colocava ali no caderninho, acertavam todas, quando eles entenderam que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como? Aí eu penso, professor João, só o surdo que precisa desse experimento? Todos. Aí eles, o seu é fácil, o professor é difícil. Olha. Eles viram que eu estava copiando da lousa e dando para eles ali. Pode, vocês inteligentes. Depois eu falei para minha professora de estágio, eu falei, eu não podia. O professor não estava nem aí. Ele nem percebeu que tinha uma estagiária na sala de aula e muito menos que eu estava ensinando, estava tudo quietinho. Enfim, gente, eu pedi desculpa para minha professora de estágio, mas os alunos passaram a amar a matemática, os alunos surdos. Então, se você é professor, ainda não sabe Libras e tem aluno surdo na sua sala de aula, olha para eles enquanto você espera aprender a Libras e procura rápido um curso de Libras. E quando olhe de frente, explique seu conteúdo assim para ele ler seus lábios. Todos os surdos que eu já encontrei nesses 18 anos, eles leem lábios. Então, o primeiro passo é o professor ficar de frente. Tem um intérprete, bom, mas você chegar, oi, tudo bem? Eu sou professora de matemática. Hoje nós vamos aprender a soma dos ângulos internos de um triângulo. Faço ali um experimento, explico o que eu sei em Libras, depois eu falo, intérprete, agora é com você. Então, começa a aula em Libras, até você dominar, né, aprender muita coisa de Libras, e depois vai para o intérprete. Aí eu tenho certeza que o seu aluno surdo vai amar o seu conteúdo. Pode ser história, geografia, ciências, português, matemática, tudo dá para a gente estar falando em português e Libras. Eu já dei muitas aulas de álgebra, quando eu sei que tem surdo, eu falo para o intérprete, vai tomar um cafezinho, vai passear um pouquinho, porque como eu sou fluente, não tem necessidade que eu me intérprete aqui do lado, eu quero que todos os alunos olhem para mim. Agora, se você sabe só um pouquinho de Libras, está aprendendo, aí você precisa ainda do intérprete ali do ladinho. Não só eu sei da dificuldade, demora, como eu falei, faz 18 anos, né, que eu falo Libras, mas o importante é a gente começar a aprender Libras, e quanto mais a gente ensina, eu ensinava meus aluninhos a aprender Libras em salas que não tinha surdos, porque aí eu ia memorizando os sinais desse curso de 30 horas que eu estava aprendendo, e aí fui aprendendo até hoje. Eu aprendo Libras. Tá? A gente vê que há uma evolução, né? Por exemplo, quando a gente está assistindo alguns canais de TV, principalmente os canais públicos, né? A gente vê lá que tem a pessoa interpretando, na miniatura na tela. Nas igrejas, né? Está muito comum hoje em dia, igrejas evangélicas, igrejas católicas, acho que todas as igrejas, né, estão muito preocupadas com isso. Mas ainda existe muitas coisas, né? Os vídeos no YouTube e tantos outros canais de comunicação que ainda falta alguém ali para integrar essas pessoas, né? Sim, é interessante a gente observar. Existe um canal no YouTube, que é o canal do INES, que é essa primeira escola de surdos, que ela surgiu em 1857 no Rio de Janeiro. E eu sempre estou lá vendo, né, no YouTube. E é interessante porque eles pensam nas pessoas ouvintes que não sabem Libras. Tá. Quando o surdo não é oralizado, tem legenda. Quando o surdo é oralizado, ele fala e fala. Aí eu sempre penso, quando eu estou com os alunos na Uniso de jornalismo,
O meu trabalho final é um telelibras. Eles precisam falar e falar. Falei, por que o jornalista fica com a mão assim? Por que vocês não podem falar e falar o que está acontecendo? Sim. Muitos surdos não gostam de ver noticiário, não entende nada, não tem janelinha. E, gente, já fica a dica em que vai pôr janelinha. Não pode ser tão pequena. Eles falam que não enxergam a mão. Então tem que ser um tamanho que eles reclamaram para mim. Aí eu fui pesquisar, é norma ABNT. Qual a conclusão que eu cheguei? Quem fez essa norma, né, essa lei aí da janelinha, é o LINT. Então pensa que uma janelinha pequenininha vai solucionar o problema do entendimento da pessoa surda. Teria que ser um quarto da tela, vamos pensar assim, para ter esse entendimento 100%. Eles não têm paciência, quando é muito longo, de ficar olhando aquele... É bem pequenininho, né, gente? Sim. E uma vez que eu observei, estava lá a pessoa falando que estava a caneca e a janelinha era menor que a caneca. Falei, eu acho que poucos surdos ou nenhum assistem. Para a mão ainda? Então, a mão Praticamente. fica assim. Isso que ela está falando é muito importante. Muito importante. É até bom você ter esse parênteses, né, para falar sobre isso, que nos dá um alerta e com certeza. Você está traduzindo quase tudo. Talvez o pessoal não está entendendo o que eu estou falando aqui, mas eu acredito que nós vamos colocar assim, vamos dar um jeito de colocar uma tradução. Alguns flash, né? E a gente coloca isso como algo... Uma norma da evolução aqui. Sabe Sim, por quê? Teve um dia, só abrindo esse parênteses, teve um dia que uma pessoa, né, que também fez doutorado, não pode ser maior, porque é ABNT. Isso ainda estava fazendo vídeo da igreja. Eu falei, minha querida, na igreja eu posso. Eu sou doutora, na minha tese eu tive que seguir normas, ABNT, mas aqui não. A evolução, eu creio, se é um TCC, vocês têm que seguir norma, mas a janelinha, gente, você está fazendo a janelinha para quem? Para o ouvinte ou para o surdo? Quem é que está sendo incluído? Exatamente. Né? Se todos falam em inclusão, que inclusão é essa? Enquanto esperamos a evolução ter todos, né? Você é convidado na próxima, né? Sim. Falar e falar também. Né? A gente pode combinar, daqui 1 mês, 2 meses, você volta, professora, que a gente vai conversar. Eu te ajudo a você falar e falar, para mostrar que é possível o apresentador falar as 2 línguas como eu. Desafio, hein, Edson? Desafio, Edson. Olha que eu sei que você Vou ter que usar os 2 lados do cérebro? Vai, lados, é né? muito legal. Vai fazer 2 círculos com as 2 mãos. Sabe uma coisa? Nós não vamos ter o Alzheimer. Porque é tudo tão movimento, dinâmico, né? É muito legal, você vai gostar muito, porque a gente mexe, e esse negócio de ficar com a mãozinha aqui, como a gente vê na TV, está na hora de quebrar isso, gente. Na hora. Se eu tiver que ser revolucionária, eu não sou de ir na rua, levantar a bandeira, não tenho esse perfil. Mas muitos paradigmas precisam ser quebrados. Não falam tanto com a educação 5.0, do interativo, imersivo e gamificado. Por que não gamificar? Por que não interagir? E por que não ser imersivo, de fato, né? Porque a gente vê, parece que é algo meio padrãozinho que é colocado pela sociedade, e a sociedade, como bid, robôs, né, seguem, né, numa única escala. Seguem, não sabe, pensam que estão acertando. Eu vou pôr janelinha, tudo inclusivo. Mas... Cai naquilo lá que a senhora falou sobre o trabalho, né? Tem lá a pessoa só para compor um número, só para ter uma representação para não tomar multa. Exato. E tal, né? Gente, nós precisamos de empatia, se colocar no lugar da pessoa surda. Tem gente que fala, mas só tem um surdo. Uma vez eu estava ensinando uma oficina de como ensinar matemática para alunos surdos. Esse era o nome da oficina. Fui convidada por uma prefeitura e eu fui, toda feliz, cheia de coisas, caixas, sacola, tudo porque tem que ter metodologia. Não é só número na lousa. Eu fiquei lá amanhã explicando, fazendo os experimentos. Aí, na hora do almoço, quando a gente levantou, uma professora, já era uma oficina para professores, formação. Uma jovem professora falou, legal, professora, tudo que você está ensinando.
Mas eu vou fazer tudo isso por causa de um aluno surdo? Nossa. Então, só uma coisa. Me corrija se eu estiver errado. Eu estava fazendo uma leitura há um mês, antes de nós entrevistarmos o Jeff. Sim. E eu pesquisei, nós temos hoje aí um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Desses 8 bilhões, quase meio bilhão, 468 milhões de pessoas são... Se eu estiver errado, me corrija. É 5% Então, da população. Então, Foi... aí dá 16 avos, né? Nessa fase. E aí, como que não é? É considerável, né? Não é? Ah, tem um em sala, tá? Mas, poxa, tem um em sala. Quantas salas existem? Sim. Aí, na hora, me pegou tão de surpresa que eu ouvi ela falar só por causa de um surdo. Aí eu respirei fundo, né? Eu falei, professora, quantos alunos você tem em sala de aula? 35 alunos. Falei, então vamos pensar assim, tudo que eu ensinei hoje e vou continuar ensinando à tarde, você vai fazer para os 35 alunos. Porque os ouvintes vão gostar de uma metodologia diferente de matemática. O surdo, ele precisa mesmo, porque ele não ouve. Agora, o ouvinte, ele vai gostar de brincar com a matemática, de fazer o teorema de Pitágoras na prática, que não é só memorizar. Então, o que eu estou ensinando é para todos os alunos. Aí ficaram todo mundo quieto, ela participou. A partir desse dia também, porque vinha pronto o título da oficina. Aí quando vinha matemática para, eu falava, matemática para todos os alunos. Então, se você é professora, não pense que é um fardo, né? Tanto é que responsabilidade em Libras é aqui, ó. Você tem uma responsabilidade de ensinar todos os alunos. Todos. Então, tudo que você faz de metodologia diferenciada para o deficiente visual, para o deficiente auditivo, você faça para todos. Todos vão amar a sua aula. Não pense nesse, só um, só dois, todos. E você vai fazer uma diferença. Então, isso me doeu no dia, mas fez eu mudar o título da oficina. Então, quando vinha assim, eu falava, muda. Não precisa ter divisão. Matemática para todos. Não precisa dividir. Não. Eu queria saber da senhora se existe um número de pessoas que, de repente, por não encontrar essa acessibilidade nos ambientes de trabalho, escolar e tudo mais, acabam não procurando, não estudando, não aprendendo. Existe essas pessoas, talvez por vergonha, não se integrem? Quem não tem deficiência, ela não sabe como se integrar com os deficientes por falta de Não, preparo? a pessoa que ela é deficiente, tem deficiência, só que ela não acha o ambiente ou ela tem dificuldade de chegar. Ah, sim. Ela... Vamos pensar, né, no surdo, que a gente está falando de Libras. Uhum. Se ela chega num local, quer seja uma escola, uma empresa, tá? E nesse local não tem Libras, ela se exclui naturalmente. Ela não quer criar confusão no ambiente. Ela silencia, trabalha, se for trabalho. Se for escola, ela fica junto com o intérprete. Se não entender, ela sabe que o intérprete está ali só para Libras. E tem mais, gente. Quando o surdo está com o intérprete, o professor, cuidado, você tem que olhar para o aluno. Tem gente que olha para o intérprete. Porque o aluno surdo vem falar para mim, eu tenho dúvida, eu pergunto, aí o professor fica explicando para o intérprete, aí eu tenho que olhar para o intérprete, eu não consigo olhar para o professor. Gente, isso é triste. Quem está com dúvida é seu aluno surdo, ele lê seus lábios. Tá? Se vai no médico, você é médico que está aqui nos ouvindo hoje, se precisa usar máscara, procure essa máscara transparente, olhe para o seu paciente. Ele lê seus lábios, ele quer entender por quê. Eu encontro pessoa surda que não quer tomar o remédio, porque ela não entende. Tomar esse remédio, não entende por quê. Porque é a mãe que entende, é o marido,
ou a esposa que entende, aí vai explicar, mas não é o médico. Uhum. É difícil, gente. É aquilo de novo. Se coloca no lugar e, né, empatia para com o seu paciente, para com o seu aluno. Olha só, meu Deus, está muito interessante, né? A gente está aprendendo um monte de coisa aqui. Foi um prazer muito grande ter a senhora com a gente. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Sim. Então, nós vamos ter que ter aí, futuramente, uma parte 2. Tem que trazer quem fazer mais 1 hora, quem sabe fazer mais. Porque esse papo aqui tá sendo bem sincero, né? Lógico que a gente não pode falar os outros que nós tivemos aqui, os outros convidados, excepcionais. Mas esse papo aqui tá muito legal. Tá me dando, você tá me trazendo assim um monte de ideia. Que bom. Eu queria saber sobre tecnologia, sobre tantas outras coisas. Mas um monte. Você não tem. Aqui o céu é o limite. E além do céu, é um novo limite. Sim, por isso nós estamos aqui para evoluir, né, Jesus? Com toda Evoluir certeza. no aprendizado, como eu estou aqui para falar de Libras. Essa semana é muito especial, Sim. né, dia 24, mas não é só dia 24 para a gente lembrar da Libras, 24 de abril. É todos os dias, né? Se você quiser também, até eu voltar aqui, fala no WhatsApp se você quiser saber mais, né? De repente está com problema na escola, está com problema na empresa, e agora, né? Pode mandar um WhatsApp, que é 15 997741042, e a gente pode estar respondendo você até a gente voltar, gente. Vamos, a gente podia marcar aí outros para a gente estar explicando, porque é importantíssimo. Eu agradeço muito essa oportunidade que você está nos dando. Agradece. Social. Eu ia perguntar justamente isso. A associação ela tem um Instagram que as pessoas possam procurar. Pode deixar. O Instagram, né? O sinalzinho é a foto. Sim. E o I. A foto e o I. Instagram. É aai.sorocaba. Escreve Sorocaba. Porque a gente sonha em ir para outras cidades também. Votorantim já está nos querendo. O nosso sonho é o Brasil todo. Porque se a gente for semeando, né, porque no nosso mundo tem girassol, a gente semeia essa sociedade inclusiva e é com amor. Muito legal. E se alguém quiser aí, de repente, colaborar, conhecer a escola, pode estar visitando a associação, pode estar visitando. Nós temos muitas campanhas do lacre, da tampinha, da garrafa, a gente vende, do cupom, da nota fiscal. Pode estar trazendo aqui, né, professor? Pode sim. Vamos deixar, nós vamos deixar. Fazer a campanha aqui na escola. Você tem uma ideia? Eu pegava minha cunhada, pegava um saco de lixo, cheio de tampinha. Então, começa a trazer aqui e a gente vem buscar. Porque se você quiser ir na associação, levar, já passei o endereço, tudo se transforma na associação. Sombrinha quebrada, com o tecido, a gente faz bolsa, faz saco de dormir. Muita coisa. Óleo usado. A gente faz sabão. Então, tudo você pode, né? Não tem dinheiro, se quiser também, o nosso Pix é o telefone, é o mesmo número do WhatsApp. Mas pode ser R$1, 2, né? Mas se não tem nenhum real, traz aqui na Evolução, na associação, o lacre, a tampinha, o óleo, né, a nota fiscal, tudo se transforma em dinheiro. Me comprometendo a nos colocar aqui, tudo ficou aberto de refrigerante. Isso. Vamos colocar um lugar para a gente colocar a tampinha lá. Da associação, uma coisinha louca da associação. Você pode ser. Posso. Nossa, perfeito. Aí a próxima vez que eu voltar na Uniso, gente, eu saio com sacolas, porque os alunos, como eu falei, né, os alunos universitários, eles se deixam tocar, eles têm essa empatia. Então, professora, eu falo, aluno universitário não tem dinheiro mesmo, não se preocupe com o Pix, traga tampinha, lacre, tudo se transforma na associação. A sombrinha, o saco de dormir, a gente doa para os pobres de rua. Mas se você é campista, quiser um saco de dormir, a gente pode fazer, cobrando um precinho bom. E as bolsas é para ir na praia, porque não molha, ela é feita de sombrinha, de tecido impermeável. Então é muito legal você ir conhecer
ver os servos costurarem. Vocês são convidados também. Conhecemos. Tem alguma outra campanha acontecendo? Parece que eu vi de venda de alguma coisa, só que agora não fugiu. Nós estamos vendendo, vai ser domingo, uma parmegiana deliciosa, com bolo vermelho, com a carne mignon, que ela é... Domingo próximo agora? Dia 28, uma delícia. O que nós estamos fazendo? É o Rotary que está dando os convites para a gente vender. Quanto mais convite, mais a gente vai ganhar. Não é nós que vamos fazer, mas eu sei que a parmegiana deles é uma delícia. 4 pessoas mais 5 dá para comer. Nós estamos também fazendo um almoço especial na associação. Se você só tem dinheiro para uma, dividir 4, né? Dá R$37,50. Você pode mandar um WhatsApp e falar, professora, a gente quer almoçar aí com vocês. Aí paga R$37,50. Foi um meio que eu arrumei, porque eu sou viúva, eu moro sozinha, como vou comer 4, né? Então, a gente está fazendo um almoço especial na associação para dividir e todo mundo poder ajudar. Tá? Bom, quem quiser o convite, pede pelo WhatsApp, é R$150. Para 4, dá para 5, se a gente for num restaurante, tá mais de R$200, tá? Então, aproveite. Obrigada de ter lembrado. A gente quer agradecer demais aí a sua participação, receber o nosso convite e nos prestigiar aí, né, nesse episódio de hoje. Foi um prazer demais receber a senhora aqui. Aproveite esse momento aqui e deixe as suas considerações finais. De repente tem algum ponto aí que a senhora queira esclarecer, que de repente não foi pautado, pode ficar à vontade, tá bom? Eu agradeço muito, muito essa escola Evolução. A gente está unidos, né, no mesmo objetivo, que é a inclusão. E convido você também a fazer essa experiência de incluir as pessoas surdas no seu convívio, na escola, na empresa, na rua, nos terminais de ônibus. É muito importante. Então, eu estou muito feliz. Como eu falei no início, eu sabia que era pouco, por isso que eu falei, eu quero voltar. Eu vou voltar com muita alegria. Agradeço a atenção de vocês. E é isso. Aprenda Libras o mais rápido possível. Obrigada. Também quero agradecer você que esteve conosco até esse momento aqui. Foi um prazer muito grande. Aproveita aí para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações e estar sempre ligado em tudo que a gente tem feito aqui. Toda semana a gente tem trazido aí convidados mais do que especiais. Você é muito bem-vindo sempre estar conosco, tá bom? Então até a próxima e tchau, tchau. A sua evolução é a nossa meta. Estude com quem realmente acredita e se preocupa com você.